Olá, seja muito bem-vindo, como sempre. É muito bom estar em sua companhia e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. E olha só, as altas temperaturas que têm sido registradas em diversas regiões do país também refletem no consumo de energia elétrica. O Operador Nacional do Sistema Elétrico prevê que setembro pode ter o maior registro de gasto para o mês. As altas temperaturas que têm afetado diversas regiões brasileiras devem ter efeito direto no consumo de energia elétrica no país. A previsão de crescimento da carga para setembro é a maior dos últimos meses, reflexo do calor mais intenso e também de uma economia mais aquecida. A projeção do Operador Nacional do Sistema Elétrico, o ONS, é de que haja crescimento de 5,8% de consumo no mês, com altas em todas as regiões, o que representa 75.200 megawatts médios consumidos a mais. A perspectiva de crescimento nos submercados é mais expressiva no norte, com 10,6%. A área entre o sudeste e o centro-oeste deve registrar avanço de 6,1%, seguida pelo nordeste, com 4,2%. O sul, que vem enfrentando um período de fortes chuvas, fica em último lugar, com 3,8%. Os percentuais comparam os resultados para o final de setembro de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado. O boletim ainda traz análises sobre a energia armazenada, indicando estimativa de que continue acima de 70% em 3 submercados para o fim de setembro. O dado é significativo, visto que o período tipicamente seco está próximo do encerramento. E olha só, em 6 estados brasileiros é mais vantajoso para os motoristas que têm carro flex abastecer com etanol do que com gasolina. Confira quais são eles. O etanol mostrou-se mais competitivo em relação à gasolina em Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, São Paulo e também no Distrito Federal. No restante dos estados, continua mais vantajoso abastecer o carro com gasolina. A informação é do levantamento realizado na última semana pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. No período, na média dos postos pesquisados no país, o preço do etanol está 62,54% em relação à gasolina. Portanto, é favorável em comparação ao derivado do petróleo. Executivos do setor observam que o etanol pode ser mais competitivo, mesmo com paridade maior do que 70% em relação à gasolina, a depender do veículo em que o biocombustível é utilizado. E na pandemia, quase 27 milhões de brasileiros abriram contas em bancos. O auxílio emergencial e o Pix ajudaram esse crescimento. Em 2 anos e meio de pandemia, houve uma revolução no ambiente bancário brasileiro. 26.900.000 novos CPFs ingressaram no Sistema Financeiro Nacional. O número representa um avanço de 16,26% nos dados de novos relacionamentos. Com isso, o total passou de 165 milhões e 600 mil para 192 milhões e 200 mil clientes. Esse é o maior avanço de toda a série histórica do levantamento, disponibilizado pelo Banco Central desde 2006. Na análise mensal, a maior alta de 2,5% foi apurada em abril de 2020, quando 4 milhões e 200 passaram a fazer parte do sistema bancário. O benefício pago às populações mais carentes criou contas poupança na Caixa Econômica Federal, para permitir a disponibilização dos recursos que poderiam ser usados para transações digitais, como transferências e pagamentos de contas. O Banco Central avalia que a distribuição do auxílio emergencial para limitar os impactos financeiros causados pela crise sanitária acelerou a inclusão financeira no Brasil. O Pix, ferramenta de pagamento instantâneo lançada pelo Banco Central em novembro de 2020, também é visto como determinante para a inclusão de brasileiros no sistema financeiro nos últimos anos. E a gente fala agora de mercado de trabalho. O número de trabalhadores em home office, que explodiu na pandemia, vem caindo desde o ano passado. E o modelo perdeu espaço no mercado e cada vez mais empresas estão retomando o modelo presencial em seus escritórios.
O home office foi a aposta das empresas para manter a produtividade durante a crise sanitária. Algumas companhias chegaram a anunciar o fim de seus escritórios. Mas nos últimos 6 meses, grandes corporações como Google e Amazon adotaram políticas de retorno à forma tradicional de trabalho. O Zoom, plataforma de reuniões online, anunciou recentemente que os funcionários que moram perto de um escritório precisam estar no local 2 dias por semana, porque é mais eficaz para o serviço de videoconferência. Mas, de acordo com especialistas em gestão empresarial, esse pensamento é equivocado. Ele seria contrário a todos os estudos de produtividade que vêm sendo, inclusive, nos apontados mundialmente. Hoje a gente fala da redução de jornada de trabalho comprovada cientificamente, com maior eficácia. A gente fala de aumento de produtividade quando os valores são realmente significativos para a pessoa. Então, eu também, enquanto pesquisadora, eu não consigo entender essa afirmação. De acordo com o levantamento do LinkedIn, rede social focada no mundo do trabalho, se em fevereiro de 2022, 40% das vagas anunciadas na plataforma no Brasil mencionavam a possibilidade de trabalhar remotamente, esse percentual caiu a 25% um ano depois. No mundo, a mesma tendência também é percebida. A proporção de vagas para trabalho remoto no Brasil está à frente de países como Estados Unidos, Índia, Espanha e Reino Unido. A busca pela melhoria na produtividade tem sido o principal argumento das companhias na decisão de retornar ao trabalho no escritório. Para Andréa Deis, a volta do modelo presencial se dá pela falsa sensação de controle que as empresas querem ter. Culturalmente, né, o nosso país ele vem de uma cultura de engenho, de controle, né, pensando pelo lado da administração. Nós precisamos controlar e controlando eu consigo ter propriedade sobre aquele capital intelectual. Pessoas, elas pensam, sentem, e aí sim elas são capazes de te entregar algo. A especialista pontua que a gestão de desempenho ainda não é uma política bem estruturada dentro das empresas no país e que precisa ser melhor elaborada pelas lideranças, seja no modelo presencial ou no remoto. As empresas precisam criar novos processos regulatórios. Não é a produtividade que diminui, mas eu preciso ter liderança preparada, novos processos de ajustamento, então eu preciso ter esse ajustamento desses controles, o redesenho dessas metas e dessa gestão do tempo, e não necessariamente voltar ao tempo. Eu preciso encaixar, né, ajustar o novo modelo organizacional às novas pessoas que estão constituídas nesse mesmo tempo. Para ela, o trabalho à distância veio para ficar. Um legado e uma necessidade de adequação aos novos trabalhadores que estão nessa fase. Eu diria o seguinte, independente da idade, não é dizer é uma necessidade da geração Z ou da geração Y. É uma necessidade de trabalhadores atuais. E atenção a este alerta, em média, mais de 150 casos de stalking aconteceram por dia no Brasil no ano passado. Isso quer dizer que mais de 55 mil mulheres foram perseguidas e ameaçadas, seja pela internet ou pessoalmente. São Paulo apareceu no topo da lista com mais de 17 mil casos registrados. Depois aparecem Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina e Minas Gerais. A perseguição, seja ela virtual ou presencial, passou a ser considerada crime em abril de 2021, ano em que a média de registros diários era de 115 e que no ano seguinte pulou para 155. Antes, as denúncias eram registradas como contravenção ou perturbação e a pena para quem comete esse crime é de 6 meses a 2 anos de prisão, podendo chegar a 3 anos se a vítima for mulher. A Coordenadoria das Delegacias de Defesa da Mulher explica que a medida protetiva, além de essencial para as mulheres vítimas de violência, traz ferramentas de proteção. Se mesmo proibido de ter qualquer contato com a vítima, por exemplo, o indivíduo faz uma ligação para ela, ele já descumpriu a medida protetiva e já está em flagrante. Se não for preso imediatamente, é possível fazer o boletim de ocorrência de cumprimento e a polícia pedir a prisão dele em flagrante.
E no Brasil, uma pesquisa constatou que apenas 58% das escolas possuem computadores e internet para os alunos. Mesmo após a pandemia, a maior parte, ou seja, 94%, tem até uma conexão com a internet, mas a qualidade é baixa e não ajuda os alunos com os estudos. Os dados fazem parte da pesquisa TIC Educação 2022. O levantamento é feito anualmente desde 2010 pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, que reúne representantes governamentais e da sociedade civil para estabelecer as diretrizes do uso da internet no país. Para esta edição, foram realizadas 10.448 entrevistas presencialmente entre outubro de 2022 e maio de 2023, com gestores, coordenadores, professores e alunos de 1.394 escolas públicas e particulares. O levantamento demonstrou que apenas 52% das escolas estaduais possuem mais de 50 megabytes por segundo de velocidade em seu principal ponto de conexão. Para se ter noção do que isso representa, a velocidade ideal para se utilizar a internet como ferramenta pedagógica é de 1 megabyte por segundo por aluno. O resultado desta edição, contudo, revela que houve um avanço pós-pandemia. Em 2020, apenas 22% das escolas tinham acesso. Um outro ponto é o professor, que preferiu abrir mão de utilizar a tecnologia. Para 46% dos professores entrevistados, usar a tecnologia poderia ser um motivo para os alunos ficarem dispersos durante a aula. Já para os estudantes, entre os motivos para não utilizar a internet da escola, a proibição do uso do celular foi citado por 61%. O fato da internet não ser utilizada por professores em atividades educacionais foi mencionado por 64% dos alunos. A pesquisa também evidencia a necessidade de se investir em uma educação para o uso das mídias, com um dado alarmante. 61% dos professores disseram ter ajudado alunos a lidar com alguma situação difícil online, entre elas o uso excessivo de jogos e tecnologia, cyberbullying e discriminação. E veja a seguir, estudo da União Europeia mostra que X é a rede social que tem mais desinformação. E você vai ver também, seguranças do metrô de São Paulo fazem operação de emergência para salvar a vida de uma menina que engasgou. Nós voltamos já. Olá, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E uma análise realizada pela Comissão Europeia na Espanha, na Polônia e na Eslováquia mostrou que a rede social X tem a maior proporção de desinformação das redes sociais. O estudo piloto foi realizado durante um período de 3 meses e mostrou que o antigo Twitter está muito abaixo dos parâmetros previstos pela União Europeia no Código de Práticas contra a Desinformação. A rede social foi um dos gigantes digitais que aderiu ao Código Europeu contra a Desinformação, mas se retirou do acordo depois da compra pelo bilionário Elon Musk. As outras 44 empresas que permanecem sob o Código de Conduta já apresentaram os primeiros relatórios completos sobre o cumprimento da cartela de medidas. A Comissão Europeia afirmou que o Twitter não vai ser livre para agir como quiser no espaço europeu, já que agora existe uma lei sobre serviços digitais que regula o funcionamento dos gigantes do setor. E os Estados Unidos processaram a Amazon por monopólio. A gigante do comércio eletrônico é acusada de monopolizar os serviços do mercado online. A Autoridade Americana da Concorrência, a Comissão Federal de Comércio, conhecida pela sigla FTC, e 17 estados entraram com uma ação contra a Amazon. A companhia é acusada de adotar estratégias desleais para manter ilegalmente seu monopólio de comércio online, segundo um comunicado da agência.
Nossa denúncia põe em evidência como a Amazon tem utilizado um conjunto de táticas punitivas e coercitivas para manter ilegalmente seu monopólio, disse a presidente da Comissão Federal de Comércio. A comissão tem várias investigações e ações em curso contra a Amazon por diferentes temas, que vão da confidencialidade dos dados até suas práticas comerciais. Não é o tamanho da Amazon que está em questão, destaca a FTC, mas os seus métodos, que considera ilegais e que visam excluir concorrentes, impedir o desenvolvimento deles e evitar o surgimento de alternativas. A gigante americana reagiu. David Zapolsky, um dos vice-presidentes da Amazon, afirmou que o processo apresentado nesta terça-feira mostra claramente que a FTC se desviou radicalmente da sua missão de proteger os consumidores e a concorrência, afirmou em declaração à imprensa. A empresa disse ainda que ajudou a estimular a concorrência e a inovação no setor varejista e prometeu se defender no tribunal. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta semana o medicamento Mounjaro contra o diabetes tipo 2. O remédio injetável, que deve ser aplicado semanalmente, já está liberado nos Estados Unidos e na Europa e tem uma atuação parecida ao do Ozempic. A droga está sendo estudada ainda contra a obesidade, a apneia do sono, doença renal crônica e insuficiência cardíaca. 51% dos voluntários testados com Mounjaro tiveram uma resposta melhor ao tratamento, se comparado aos que usaram o Ozempic. E olha só, presta atenção nessa história. Um homem que aguardava 9 anos na fila de transplante por um rim foi informado que o órgão estava disponível enquanto fazia uma trilha. E ele estava em uma região de montanha, de difícil acesso. Uma grande operação que contou até com um helicóptero do bombeiro, foi montada para que ele não perdesse a cirurgia. Era mais um sábado comum no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, na região serrana do Rio de Janeiro. Como de costume, Ricardo Medeiros de Oliveira, de 48 anos, resolveu fazer no local uma trilha montanha acima. Quando estava a mais de 2.000 metros de altitude, recebeu a notícia. Falou, Ricardo, corre que saiu o transplante para você. O condutor de atrativos naturais diz que a ligação resultou em muita alegria, mas também em desespero, já que ele tinha pouco tempo para chegar ao local da cirurgia, a 120 quilômetros de onde estava. Eu falei, infelizmente eu não vou conseguir, porque onde eu tô, para me descer, eu tô de 4 horas. Então, infelizmente, não vai dar. É que a partir do momento que um órgão é retirado do doador, começa uma verdadeira corrida contra o tempo. O receptor precisa chegar ao centro transplantador em no máximo 3 horas para a realização de exames pré-cirúrgicos e confirmação de compatibilidade. Toda a avaliação clínica dele é feita, avaliação laboratorial, ver se ele não tem contraindicação. Se aconteceu desde a última vez que ele esteve conosco, se teve algo diferente, que mudou algum evento. Se o painel dele, se a parte imunológica dele persiste a mesma, se continua compatível com aquele órgão. Por que essa pressa? Porque se nesse momento que ele chegar, depois de todo esse tempo já passado, se ele tiver alguma intercorrência, a gente ainda tem uma folga de tempo para poder chamar o próximo paciente da lista de espera. Por pouco, Ricardo não perdeu a vez. Conseguiu chegar a tempo ao centro cirúrgico, graças à ajuda da pessoa que entrou em contato com ele para anunciar a chegada do órgão. Fica parado onde tu tá, porque tem sinal, a gente está resolvendo aqui. Vamos correr atrás de bombeiro, que for possível, para te buscar aí. No momento eu não levei muita fé, porque a gente nunca viu isso acontecer. Mas aconteceu. O resgate veio de helicóptero para que o receptor fizesse a viagem de Petrópolis, no Rio, a Juiz de Fora, em Minas, o mais rápido possível. Ricardo estava há quase uma década na fila do transplante. A longa espera se deu porque aguardava o órgão mais requisitado entre os brasileiros, o rim. Entre 60 mil pacientes na fila geral do país, 37 mil aguardam justamente por esse órgão, segundo dados do Ministério da Saúde. As imagens do resgate mostram Ricardo com roupa de caminhada e mochila nas costas, aguardando a chegada dos bombeiros no alto da montanha. Quando o helicóptero se aproxima, o homem é instruído a se abaixar e embarcar.
Os bombeiros informaram que a ação foi desafiadora, já que as condições climáticas da região estavam instáveis no momento do resgate. Ainda assim, em menos de 2 horas, Ricardo estava na Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora para a realização do transplante. A cirurgia foi uma boa cirurgia, foi tranquila, foi dentro dos padrões e agora o Ricardo passa bem, esse órgão está começando a funcionar, logo vai funcionar bem. Ricardo tem fé na recuperação e diz que há só uma explicação para a maneira como tudo aconteceu. É Deus, meu Deus, quando a nossa história já está escrita, a gente faz os nossos planos, mas quem sabe é Deus. E aconteceu e eu já estou aqui. Muito feliz, muito feliz. É mais uma história que incentiva a doação de órgãos no Brasil. Um gesto de amor ao próximo, que salva muitas vidas. O Brasil é muito grande, são muitas pessoas que precisam. E o Sistema Nacional de Transplantes é um sistema excelente. Há muito o que melhorar, mas foi feito graças à força, à paciência e à bondade de quem doa o rim, quem oferta um rim. Se você oferta um rim, você está ofertando uma oportunidade de vida a alguém. Vai ficar para a história esse momento, tanto para mim quanto para todos que estiveram envolvidos. Sou muito grato a todos. Vai, Ricardinho! E olha só essa outra história que aconteceu na estação Alto do Ipiranga, na linha 2 verde do metrô de São Paulo. Uma menina só não morreu engasgada porque os seguranças agiram rápido e toda a ação foi gravada pelas câmeras de segurança. Você vai ver agora como foi o trabalho desses heróis do metrô. Acompanhe. As imagens foram gravadas pela câmera que fica no corpo de um dos seguranças. Primeiro, os seguranças identificados como Alexandro, Rodrigo Duarte e Daniel Costa recebem a informação de que uma menina está passando mal do lado de fora da estação. Eles correm para o local e colocam ela dentro de uma ambulância no metrô. Já dentro do veículo, a caminho do hospital, os seguranças passam a fazer massagens na criança. Depois de algum tempo e muita insistência, a menina dá sinais de vida com um choro. Chora. E finalmente eles chegam ao hospital. A correria é grande, os enfermeiros se mobilizam para prestar atendimento. Os seguranças permanecem junto com a menina até que a criança chora novamente. É o sinal de que está salva. No último trecho do vídeo, a mãe da menina chega desesperada ao hospital, mas é informada de que a filha está bem. Tá toda mundo em cima dela, ela tá bem. Tá bem, vem aqui. Calma. Tá aqui, eu tô chamando você, mãe. Calma. Você não pode passar pano. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais.